boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O plenário da Câmara dos Deputados inicia processo de votação do relatório que rejeita a denúncia contra o presidente Michel Temer. O presidente Michel Temer passou mal hoje, foi levado a um hospital, mas já deve receber alta hoje mesmo. Os detalhes a gente vai explicar e contar para você aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa falando aqui do plenário da Câmara dos Deputados. Eu já vou puxar aqui uma imagem do plenário para vocês terem uma ideia. Neste exato momento, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, está dando início à abertura do processo de votação do relatório que rejeita a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. A gente lembra que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, denunciou o presidente Temer nesta segunda denúncia por obstrução de justiça e organização criminosa. E aí, em relação a isso, o parecer da CCJ foi pela rejeição dessa denúncia. Eles precisam votar aqui na Câmara dos Deputados. Essa sessão se arrasta desde o início da manhã de hoje. Houve aí um trabalho intenso da base governista para colocar quórum. O quórum foi atingido exatamente ali 5 horas da tarde, 5 horas e 1 minuto. Neste momento tem já um número significativo na casa, e aí sim, já tinha mais de 460 parlamentares no plenário, e depois que todos os líderes falaram pelo tempo que eles têm direito em qualquer uma das sessões aqui na Câmara dos Deputados, agora sim foi aberto o procedimento para a votação, e o que acontece neste momento é que serão feitos encaminhamentos a favor e contra o presidente Michel Temer, 2 de um lado, 2 do outro, 5 minutos para cada um, para só então começar a votação nominal. Isso deve demorar ainda horas, algumas horas, para que saia de fato o resultado. A gente vai continuar falando aqui, você vai acompanhar ao longo do noticiário hoje, tudo aqui diretamente do plenário da Câmara dos Deputados, e eu vou dizer o que ocorreu também ao longo do dia em relação à expectativa para esta sessão, mas agora eu vou até o Hospital do Exército para conversar com a repórter Suane Guerreiro, porque como eu anunciei aqui também na abertura, o presidente Michel Temer passou mal hoje e aí foi orientado pelo médico plantonista lá no Planalto aí para o hospital. A Suane vai dizer então para a gente qual é esse quadro clínico, o que é que foi apontado ali exatamente em relação ao presidente Temer. Suane, boa noite. Olá, boa noite para você, Rosiane, boa noite a todos. É isso mesmo, ó. A gente está aqui em frente ao Hospital Militar de Brasília e, de acordo com a assessoria da presidência, Temer passa bem e está repousando. Como você falou, hoje pela manhã ele estava cumprindo as atividades no Palácio do Planalto, quando teve um desconforto, foi atendido pelo médico plantonista e encaminhado aqui para o Hospital Militar de Brasília. Ele tem um quadro, é uma questão urológica, obstrução urológica. Então ele teve que fazer um procedimento por meio de sonda para esvaziamento da bexiga. Então ele passa bem, foi uma anestesia local, então ele ficou acordado e durante a tarde chegou a receber várias visitas, como a da esposa e de alguns parlamentares também. E de acordo com a assessoria dele, ainda hoje ele deve ter alta daqui a algumas horas e deve voltar ao Palácio do Planalto para continuar as suas atividades. Rosiane. Obrigada, Suane. Qualquer coisa chama aqui a gente também, que a gente aciona imediatamente aí o link. Eu volto a falar aqui do plenário da Câmara dos Deputados. Eu vou ao longo de todo o jornal hoje mostrar algumas imagens para vocês do plenário. Ó. Neste momento, os parlamentares de oposição com umas imagens de patos. Seria uma referência indireta àquele pato que a Fiesp usa em São Paulo. E aí eles falam em relação a direitos trabalhistas, dizem que é uma vergonha e aí pedem que seja dada continuidade. Da base governista, a gente vê ali pessoas levantando as placas dizendo sim que não há nenhum acordão. E agora há pouco o deputado Vladimir Costa, que é do Solidariedade, ele estava bem ali no meio do plenário, ele saiu neste exato momento ali, ele trouxe uma faixa de pano mesmo escrita e nesta faixa tinha escrito assim: deixa o Temer trabalhar,
trabalhar, vão arrumar o que fazer. Então vocês sentem um pouco do qual é o clima aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Ao longo de todo o dia, a mobilização na Câmara foi toda em torno deste assunto, a votação desta denúncia. E aí, em relação a isso, a gente vai fazer um apanhado geral agora para você do que é que aconteceu, porque embora logo cedo aqui o plenário estivesse mais esvaziado, aí teve de toda forma aquele rito regimental de leitura do parecer, defesa do presidente Temer. A gente vai contar para vocês a partir de agora o que aconteceu e a gente começa com Mariana Jungmann. Boa noite, Mari. Oi, Rosiane, boa noite. Pois é, olha, o relator da denúncia contra o presidente Michel Temer, o deputado Bonifácio de Andrada, falou hoje logo pela manhã aqui na Câmara dos Deputados. Afinal de contas, é o relatório dele que vai ser votado aqui logo mais, né? E o relatório dele é pelo arquivamento da denúncia. E ele voltou a defender isso, disse que a organização criminosa proposta pela Procuradoria-Geral da República nesta denúncia não existe, que ela não tem fundamento e que são apenas afirmações de quem está fazendo oposição e que não é o papel da PGR, né, da Procuradoria-Geral da República, fazer oposição. O deputado Bonifácio de Andrada também falou sobre as delações premiadas e disse que elas por si só não sustentam a denúncia e que também já foram assuntos superados na primeira denúncia que foi encaminhada aqui para a Câmara dos Deputados contra o presidente Michel Temer. Vamos acompanhar um trecho do que ele disse hoje. A delação só tem vigor, só tem validade quando ela se vincula a fatos concretos, a fatos realmente que trazem consigo o conteúdo criminoso. Delação sozinha, isolada, não tem nenhum valor jurídico. Então, Rosiane, o deputado Bonifácio de Andrada, o relator, então fez a defesa do seu parecer hoje logo pela manhã e aí a gente teve ao longo do dia todo o debate em torno desse assunto aqui, né? Ok, a gente vai continuar dizendo o que ocorreu nessa sessão. Agora há pouco eu estava mostrando ali as mensagens no plenário da Câmara dos Deputados, só agora deu para ler direito ali o que era, não há acordão, era da oposição também a outra placa, era assim, não ao acordão. E aí tinha aquela que era da base dizendo, deixa Temer trabalhar, que foi apresentada ali pelo deputado Vladimir. A gente continua, então, falando do que ocorreu durante a sessão de hoje, ao longo de todo o dia. Agora eu vou chamar Carolina Pimentel, na Agência Brasil, porque ela conta aí o que disseram os advogados do presidente Temer e dos ministros que também foram apontados nessa denúncia. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, aí pelo rito de votação, né, depois que o relator Bonifácio de Andrada falou, quem foi ao plenário falar foram os advogados do presidente Michel Temer e dos ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Quem começou falando foi o advogado do presidente Michel Temer, Eduardo Carnelós. Ele falou no plenário da Câmara dos Deputados, voltou a desqualificar os argumentos usados pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, nessa denúncia contra Michel Temer. Para o advogado, as acusações foram feitas sem prova e comprovação e demonstram apenas a intenção de tirar o presidente Michel Temer do poder. O advogado argumentou também que a denúncia pretende criminalizar a atividade política. É preciso dizer, como já o fez o eminente deputado Bonifácio de Andrada, que essa denúncia procura, sim, criminar a prática política. Vossas Excelências precisam ter consciência de que admitir o curso dessa imputação significa expor a risco toda a atividade política. Depois, quem falou foi o advogado Daniel Gerber, que defende o ministro Eliseu Padilha. Ele argumentou que as acusações imputadas ao ministro da Casa Civil são injustas. Segundo ele, o nome do ministro aparece apenas de relance no processo de 300 páginas e ressaltou que os próprios parlamentares são irresponsavelmente acusados, mesmo que não nominalmente nesse processo. Ele pediu aos deputados que não autorizem o prosseguimento dessa denúncia
por considerá-la frágil. Em seguida, quem falou foi o advogado Antônio Pitombo, que representa o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. O advogado classificou o momento atual como grave e disse que a denúncia não traz provas, é uma acusação maldosa, mentirosa e que essa denúncia também representa um método fácil de perseguir os inimigos. Volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Ao longo de todo o dia e agora à noite também, você acompanha essa cobertura em tempo real no site agenciabrasil.abc.com.br. E olha, enquanto tudo isso ocorria aqui no plenário, relator, advogados, lá do lado de fora do plenário da Câmara dos Deputados, estava ocorrendo um protesto da oposição. Sabendo que não tinham voto para avançar aqui, exigir a continuidade da denúncia contra o presidente da República, Michel Temer, a estratégia da oposição foi tentar evitar dar quórum. Então, eles não registraram presença ao longo de todo o dia aqui na Câmara dos Deputados, ficaram do lado de fora, fazendo discursos, vários parlamentares se revezando ali no Salão Verde, que é bem na entrada do plenário da Câmara dos Deputados, mas sem entrar para aqui de jeito nenhum, porque eles realmente diziam que não iam dar quórum e admitiam que não tinham votos para tentar exigir continuidade de denúncia contra Temer. E aí, em relação a esse movimento da oposição, o deputado Henrique Fontana, por exemplo, do PT do Rio Grande do Sul, ele estava confiante de que sim, eles conseguiriam evitar que a base conseguisse número de parlamentares suficiente para votar aqui este relatório no plenário. Ouça o que disse Henrique Fontana. Quero dizer a todos os brasileiros que estão nos assistindo que, em nome da dignidade do Brasil, esta denúncia não será arquivada hoje. O governo não vai conseguir colocar os 342 presentes e nós todos brasileiros que queremos ver esta denúncia seguir para o Supremo Tribunal Federal e o afastamento de Temer, teremos mais uma semana para pressionar cada um dos deputados que na primeira votação votou a favor de Temer. Ainda naquele clima, o governista Carlos Marum rebatia essa estratégia da oposição, tratando ali como se fosse realmente uma situação de desespero, já que os oposicionistas são minoria aqui na casa. Acompanhe. Eles não têm votos, então lhes cabe ficar fazendo essa pirotecnia. Agora, a hora que eles vierem para o ringue, sabem que vão sofrer outra grande derrota. Por isso até que eu acho que eles ficam arrodeando, mas não comparecem. E no meio desse embate todo de oposição e governistas, o presidente da Câmara dos Deputados, o parlamentar Rodrigo Maia, que é do DEM do Rio de Janeiro, ele fez uma declaração defendendo a importância de votar essa matéria hoje, até mesmo para a questão aí da saúde da economia brasileira. Acompanhe. É importante que a Câmara possa deliberar hoje, contra ou a favor, mas que ela possa deliberar que o Brasil, independente do mérito da matéria, né, quanto mais tempo se prolongar, mais, vamos dizer assim, mais demora a recuperação da economia brasileira. É claro que a gente não pode deixar de avaliar a importância e a gravidade de uma denúncia como essa. Por isso que, respeitando a Constituição, as leis e o regimento da Casa, nós estamos seguindo todo o procedimento e chegamos no dia de hoje. Olha, e portanto, como a gente já disse aqui na abertura do programa, há quórum sim. Neste momento, para vocês terem ideia, o registro de 472 dos 513 deputados da Câmara Federal, portanto, quórum sim suficiente para a votação deste relatório ainda hoje. Eu vou mudar rapidamente de pauta, chamar a Jéssica Gonçalves no estúdio da Rádio Nacional, ainda falando de ambiente de política, mas não tem nada a ver com essa pauta que está sendo tratada aqui no plenário da Câmara dos Deputados, não. Mas depois eu volto a falar daqui também. Mas Jéssica vai falar para a gente a respeito de uma reunião que ocorreu hoje envolvendo aí autoridades da área de defesa e da justiça eleitoral que manifestam preocupação em relação à atuação do crime organizado para as eleições de 2018, Jéssica. Boa noite.
Oi, Rosiane, boa noite a todos. Pois é, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, da Justiça, Torquato Jardim, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, e a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se reuniram hoje com o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, para discutir ações preventivas em relação à influência do crime organizado nas eleições gerais de 2018. O foco é combater o risco de traficantes, facções ou milícias coagirem os eleitores para ampliar sua infiltração na política e também coibir que o crime organizado participe do financiamento das eleições. Nesse mesmo encontro, o TSE e o Ministério da Defesa criaram um grupo de trabalho para analisar o combate a crimes cibernéticos. O Exército poderá atuar no monitoramento das chamadas fake news, boatos disseminados em redes sociais para influenciar as eleições. Gilmar Mendes informou que a Justiça Eleitoral deve baixar resoluções que disciplinem um tema para o pleito do ano que vem. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. No próximo bloco, outras informações nos corredores do poder. Eu volto já. Estamos de volta, eu sou Rosiane Kennedy, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. No primeiro bloco, você viu conosco que a Câmara já iniciou aqui no plenário o procedimento para a votação do relatório que rejeita a denúncia contra o presidente da República, Michel Temer. A gente vai voltar a falar sobre este assunto ainda durante o jornal. Mas agora eu vou falar de uma outra pauta. A gente trouxe ao longo dos últimos dias todo o problema que vem sendo enfrentado com o incêndio na Chapada dos Veadeiros. As autoridades ambientais e de defesa se manifestaram e a repórter Yara Balduino vai contar para a gente a situação. Apesar de todo o esforço para conter o fogo, as áreas atingidas pelo incêndio que começou no dia 17 já passam de 62 mil hectares, 26% do Parque Nacional. São focos com comportamentos não muito padrão com relação ao foco normal, o que nos leva a crer que tenha sido, de fato, alguns desses focos provocados de forma deliberada. Desde o início deste ano, as áreas queimadas já passam de 80 mil hectares e devem aumentar, já que não há previsão para que esse incêndio seja contido definitivamente. As condições climáticas ainda estão desfavoráveis ao nosso trabalho. A gente está numa situação de ventos fortes, umidade muito baixa, temperatura alta. Ainda há locais no Parque Nacional e no entorno com acúmulo de combustível na vegetação natural, o que nos impede de estabelecer uma previsão para o término da operação. Olha, e agora a gente vai falar sobre educação. Eu vou conversar novamente com Jéssica Gonçalves a respeito da política e de alfabetização, e o governo anunciou uma estratégia, uma nova ação para tentar ampliar a alfabetização no país. Jéssica, conta pra gente. Pois bem, Rosiane, para melhorar a alfabetização de alunos, o Ministério da Educação anunciou hoje algumas medidas que farão parte da Política Nacional de Alfabetização. Entre essas medidas, assistentes vão passar a trabalhar junto com os professores titulares em sala de aula. No Brasil, existem cerca de 200 mil turmas de primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Segundo o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, por meio dessa política será criado também o programa Mais Alfabetização, com o intuito de atender a partir do ano que vem 4.600.000 alunos. Dados divulgados hoje também pelo INEP apontam que a alfabetização estagnou entre 2014 e 2016. De acordo com a Avaliação Nacional de Alfabetização, cerca de 54,7% dos alunos tinham nível de leitura insuficiente em 2016. Com relação aos conhecimentos em matemática, 54,4% apresentaram desempenho abaixo do adequado. Rosiane, eu volto com você. Jéssica, mas vou aproveitar também para te perguntar sobre uma outra informação, de uma estratégia agora da Receita Federal para poder tentar regularizar as declarações, situação de CPF dos cidadãos brasileiros. É um trabalho que vai ser feito em conjunto com os Correios. Explica com a gente.
é que a Receita vai enviar cartas, Rosiane, a cerca de 340 mil contribuintes que estão com indício de inconsistências na declaração do Imposto de Renda, exercício 2017, ano calendário 2016. Segundo a Receita, essas inconsistências podem levar a atuações futuras. O envio das cartas começou esta semana e vai até o final do mês. O órgão esclarece que as cartas só são enviadas aos contribuintes que podem se autorregularizar, ou seja, contribuintes não intimados e nem notificados. Não é necessário comparecer à Receita Federal. Para saber a situação da declaração apresentada, basta consultar as informações disponíveis no site da Receita, utilizando para isso o código de acesso ou certificado digital. Rosiane. Obrigada, Jéssica Gonçalves. Olha, eu vou voltar a falar sobre política, mas desta vez sobre todo aquele imbróglio que cerca as eleições na Venezuela. Carolina Pimentel vai contar para a gente agora o que é a manifestação, qual foi a manifestação da OEA, Carol. Bem, Rosé, a Organização dos Estados Americanos, a OEA, denunciou irregularidades e violações durante as eleições regionais na Venezuela, do último dia 15 de outubro, ocorrida aí na Venezuela devido à falta de observação independente. A OEA criticou a ausência de uma observação eleitoral internacional imparcial nessas eleições e disse que uma auditoria integral do processo já é inviável pela impossibilidade de material de verificar alguns dos procedimentos. Com cerca de 53% dos votos, o governo ganhou 18 dos 23 governos no último dia 15 de outubro, enquanto a oposição, com 45%, conseguiu apenas 5. Bem, a gente continua com outras notícias, Rosiane, porque o Diário Oficial da União, hoje foi publicado no Diário Oficial da União, a Lei 13.496, a lei que institui o Programa Especial de Regularização Tributária, o novo Refis. Mas o presidente Michel Temer vetou alguns trechos. Um dos vetos era um que permitia a adesão ao parcelamento e descontos de dívidas para as micro e pequenas empresas que usam o Simples. O texto também fixava em R$ 400 o valor mínimo de cada prestação mensal que as micro e pequenas empresas deveriam pagar. O presidente Michel Temer ainda vetou um artigo que poderia acabar reduzindo a arrecadação. Isso porque esse artigo zerava as alíquotas do imposto de renda, da CSLL e do PIS/COFINS, que são incidentes sobre a receita obtida pelo cedente, com a cessão de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL para as empresas controladas ou controladoras ou coligadas. A justificativa para esse veto é que esse dispositivo poderia acabar significando uma renúncia de receita sem uma estimativa desse impacto no orçamento. Outro veto foi a proibição de excluir do parcelamento empresas que estão em dia, estão adimplentes, mas as parcelas mensais que elas estão pagando não são suficientes para amortizar a dívida parcelada. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Olha, ontem aqui no nosso noticiário a gente informou que tinha acabado de ser votada e aprovada ali em segundo turno aquela PEC que diz respeito à criação da Polícia Penitenciária. E Mariana Jungmann prometeu trazer informação para vocês hoje sobre o que foi exatamente esta votação, né, Mari? Então, hoje cumprindo a promessa. É isso mesmo, Rosiane. Aprovaram em segundo turno essa emenda constitucional que então cria essas polícias penais. É interessante isso. Os senadores, eles mudaram essa nomenclatura, que originalmente era de polícia penitenciária, para polícia penal, para garantir que esses policiais possam também fazer, por exemplo, a escolta de presos e cumprir ali orientações relativas aos casos em que os presos já estão com progressão de regime, né, ou estão em regime semiaberto, enfim, que eles precisam de certa escolta. Então, para garantir que eles pudessem atuar fora dos presídios, porque com esse nome de polícia penitenciária eles poderiam apenas atuar dentro dos organismos penitenciários. Então, além de fazer a segurança dos estabelecimentos penais, eles vão fazer também a escolta de presos e a intenção é liberar, então, as polícias civis e militares dos estados que hoje têm que atuar nesse sentido. Então, quando a gente tem, por exemplo, um problema dentro de um estabelecimento penitenciário, uma rebelião, qualquer coisa
assim é necessário chamar geralmente o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar para atuar. Com a criação dessa Polícia Penal, isso não vai mais ser necessário. Essa emenda constitucional foi aprovada em segundo turno no Senado e agora vem aqui para a Câmara dos Deputados, viu, Rosiane? E ainda vai começar a tramitação por aqui. Olha, aí daqui a pouquinho a gente atualiza o que está acontecendo aqui no plenário da Câmara para vocês, mas antes eu ainda vou trazer uma outra informação, já para anunciar também notícias que a gente vai trazer mais detalhadamente nos próximos dias. É que, por exemplo, o Diário Oficial da União vai deixar de ser imprimido, vai passar a ser ali só edição digital. E a gente vai contar detalhes sobre isso e também uma notícia muito boa aqui em relação à TV Brasil, que passou a ganhar um selo justamente por ser a emissora que mais divulga os brasileiros. Agora sim, eu vou puxar a imagem novamente aqui do plenário da Câmara dos Deputados, que, aliás, a gente está aqui em cima, numa área que a gente chama de galeria, e hoje está até acontecendo uma coisa curiosa, porque ao longo do mês, em alguns dias, tem umas visitas de estudantes de direito, tem um grupo que é referente a estágios nesta área, e justamente num dia como hoje, eles estão acompanhando esta sessão aqui diretamente do plenário da Câmara dos Deputados. O que está ocorrendo neste exato momento aqui no plenário da Câmara é que os partidos políticos, todos eles, a gente vê ali no painel, quem estiver pela televisão aí, ali a lateral direita do painel, são os partidos indicando como querem que seja essa votação, orientando a bancada, a orientação das bancadas sobre como devem votar em relação ao relatório que está em apreciação. Sim significa sim ao relatório, ou seja, a rejeição da denúncia contra o presidente Michel Temer, e não significa que não quer o relatório e que, portanto, teria que ser retomada aí esta denúncia contra o presidente Michel Temer, mas a votação em si ainda não começou, faltam 2 encaminhamentos. Daqui a pouco no Repórter Brasil você acompanha como está a sessão. Boa noite a todos, até mais.